Olá pessoal, tudo bem? Eu estou hoje aqui em Búzios com Maria Tereza Montes. Maria Tereza é arquiteta, geobióloga e proprietária da Arc7 Gaia. Foi minha professora também de geobiologia, a gente já fez os trabalhos juntos também, né? E hoje eu vou ter o prazer aqui de bater um papo com ela sobre um instrumento fantástico que ela foi pioneira em trazer para o Brasil, que é a antena de Lecher, né? E aí, Maria Tereza, tudo bem? Tudo bem, José. Nossa, foi tudo tão inesperado assim, né? Essa reunião nossa aqui, juntar útil com o agradável. Eu vim a passeio e a trabalho também a Búzios e nos encontramos e estamos realmente fazendo agora José está fazendo essa entrevista aqui comigo sobre geobiologia, né? E vamos conversar um pouquinho sobre isso. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Tereza. Então, é verdade que as casas podem adoecer silenciosamente? Com certeza. Silenciosamente, as casas podem adquirir uma atmosfera, principalmente proveniente do subsolo terrestre, né? Muitas pessoas ignoram o subsolo, mas é ali que realmente, embaixo da casa, no terreno, né? Embaixo dos nossos pés, a grandes profundidades, existe o magma, e o magma tem uma atividade muito grande, né? Ainda hoje, claro, e ele libera gases, né? Nós temos rios subterrâneos, nós temos redes de energia, então tudo isso, ao longo do tempo, pode interferir na saúde das pessoas e na casa também. Né? Hoje se fala muito em decoração, estética, né? Mas se fala muito pouco da saúde dos ambientes. Eu acho que isso é uma coisa que no Brasil ainda as pessoas conhecem muito pouco, né? O que é na prática a geobiologia e como ela se define, né? Assim, como é que a gente entende que uma casa pode estar doente? Sim, bom, se a gente voltar um pouquinho no tempo, né? Alguns médicos, grandes médicos, né, reconhecidos na Europa, como o Dr. Hartmann, Dr. Curry, Dr. Perrier, eles foram os primeiros médicos a detectarem que que o local influía na saúde do ser humano. Então, alguns pacientes que eles colocavam, né, em algum lado do hospital ou da sala de operação tinham uma recuperação muito mais lenta do que os outros que estavam no outro lado. Então, a partir daí, foi se estudando, né, e vendo que realmente o local já interferia na saúde do corpo humano. E por isso hoje existe o estudo de geobiologia, que nada mais é do que o Feng Shui tradicional, onde os chineses, há muitos anos atrás, sabiam, e os romanos, os gregos, que o local interferia diretamente nas construções e também nos seres vivos. Certo. Sobre a antena de Lecher, né, que é esse instrumento fantástico, né, incrível que a Maria Tereza trouxe aqui para o Brasil, uma pioneira, né, na introdução da antena de Lecher. Como é que ele funciona e como é que consegue medir o que os nossos olhos não veem? Sim, a antena de Lecher é baseada no princípio de leitura de comprimento de ondas, né? Nós sabemos que tudo na natureza é composto de átomos, esses átomos eles vibram e através dessa microvibração, né, os instrumentos, tanto de radiestesia e principalmente e especialmente a antena de Lecher, ela capta um comprimento de onda específico da vibração que você está procurando. Então a antena de Lecher é bom deixar bem frisado, José, que ela funciona conosco, com o nosso corpo bioeletromagnético. Ela não é um aparelho que você tem vida própria, não, ela só vai ter vida própria se nós segurarmos ela e através do nosso corpo bioeletromagnético vai transferir a eletricidade para ela e daí sim ela vai poder fazer a leitura, né, de campos elétricos, de campos magnéticos, de campos radioativos. A cada regulação do cursor na régua, você tem uma medida específica de um tamanho de onda, né, específico sobre aquele elemento que você está procurando. Então, ele é um aparelho muito mais científico, né, e muito mais preciso do que os atuais instrumentos de radiestesia. Muita gente acha que essas coisas de energia de casa, radiestesia, pêndulo, a própria antena de Lecher, né, são coisas místicas, né? Sim. Você acha que dentro desse conceito do que a antena de Lecher ela propõe,
ela traz uma questão um rigor científico para a medição dessas energias? Sim, com certeza. Ela traz um rigor científico porque ela provém de um experimento científico do próprio Ernest Lecher, que era um austríaco, e ele conseguiu detectar um comprimento de onda para cada tipo de vibração, de energia aplicada sobre a antena. Então, a antena de Lecher nasce do experimento de fios paralelos, né, e um cursor que dá a medida certa dos comprimentos de onda. Então, ela já nasce de uma experiência científica. Já nasce de uma experiência científica. E hoje em dia as pessoas realmente menosprezam muito a capacidade interior de cada um. O ser humano. O ser humano é propriamente um computador. Então, se você olhar por esse aspecto, que nós temos um computador dentro da gente, no nosso cérebro, né, fica fácil você entender que o nosso corpo elétrico também, quando você faz um exame eletroencefalograma, eletrocardiograma, ele está captando a eletricidade do seu corpo. Então, nós somos realmente máquinas, né, muito bem elaboradas por um arquiteto maior. Nós temos, eu estava até comentando com você, né, o corpo físico, o corpo holístico, né, que é muito importante também, existe a nossa conexão com o todo, né, com a criação, e o nosso corpo energético, que faz parte a eletricidade e o magnetismo que a gente troca todos os dias com a Terra. Ou seja, nosso corpo, a gente tem um bioeletromagnetismo. Sim, corpo com humano, certeza. Né, essa carga bioelétrica, né? A gente produz eletricidade no corpo. Produzimos, todos os seres vivos produzem. Certo, certo. Vamos falar um pouquinho da ARC7 Gaia, né? O pessoal conhecer sua trajetória aí. E junto com porque a ARC7 Gaia é uma empresa de arquitetura também, não é? Sim, ela nasceu como ARC7. ARC7. Só ARC7. E é ARCH, é arquitetura em abreviação de arquitetura em inglês ou italiano. E 7 é um número que me persegue. O que será? E Gaia? Gaia veio depois, quando eu comecei a estudar geobiologia. Na França, isso em 2005. Então, e Gaia significa terra, né? Temos 21 anos, até eu falei, né? Maioridade da ARC7 Gaia. 21 anos já. E você então trouxe a Gaia por causa da energia da terra, da geobiologia. Aí eu uni os conhecimentos, né, de arquitetura, bioarquitetura, sustentabilidade, radiestesia radiônica e geobiologia. Na trajetória da ARC7 Gaia, você tem assim, algum caso, alguma experiência que foi marcante nessa história da geobiologia, das medições de energia? Tem uma experiência própria, eu sou suspeita para falar, né? Tem duas experiências que marcaram muito. Eu vou falar da experiência própria, que eu mudei para um apartamento no Rio e eu não conseguia dormir. Isso aí é notórico, é uma coisa de prática que acontece em geobiologia, numa casa doente. A verdade, o quarto era doente. Aquele quarto estava cheio de cruzamentos de rios, de falhas, né, com os aparelhos e com a antena Lecher, nós podemos detectar isso. Foi só eu mudar a cama de local, passei de uma parede para outra. Às vezes, né, com clientes, já tive casos de clientes mudarem de quartos e estavam tentando uma gravidez. Isso, duas clientes, e uma que me indicou a outra, é muito engraçado, aqui no Rio de Janeiro. E elas ficaram grávidas logo depois que trocaram de quarto. Porque isso interfere muito também no aparelho reprodutor feminino, né? Nos hormônios, desativa todo o nosso metabolismo quando você está sobre um ponto geopatogênico. O que é isso? É um ponto que tem alguma intensidade muito forte de campo eletromagnético que interage diretamente com o campo elétrico de nossas células. E isso perturba as células. Falando sobre isso, né, da eletromagnetismo, né, Wi-Fi, torres de fiação, é possível a gente ter uma vida moderna, tecnológica e ainda assim manter um ambiente saudável? Sim, sim, é possível. Na verdade, olha, pessoal, lembra quando foi lançado o 5G? Sim. Outro dia uma aluna minha, olha quantos satélites estão enviando, né? A IC está enviando vários satélites para orbitar o nosso planeta. E a gente tem que entender uma coisa, a humanidade está aí desde que a Terra, né,
começou a ter vida. Então, o processo de, digamos assim, de adaptação dos seres vivos aqui na Terra é imenso, é monstruoso. Então, supõe-se até que no futuro, né, nós tenhamos cérebros maiores, isso se a IA deixar, né? Senão vai ser menor. Mas... o helicóptero passando resolveu sobrevoar Búzios. Mas, então, o eletromagnetismo em casa, tá? Não é para você se desesperar, né? O problema maior, nós temos um aparelho que mede a rede doméstica, a rede de eletricidade que está nas paredes, tá? Então, esse aparelho, o oímetro, ele mede se você tem algum problema na fiação. Tá? Eletricistas usam esse aparelho. Então, eu uso vários aparelhos também que outros profissionais usam, como o magnetômetro e o voltímetro, né, que mede a capacidade eletromagnética dos eletrodomésticos. Mas, em via de regra, o eletromagnetismo só é prejudicial quando, por exemplo, você está numa bancada de radioamador, né, recebendo radiação, microvibrações daquelas ondas, né, porque é como se fosse um celular. Então, se você está com o celular no ouvido o dia inteiro falando, né, o ideal é você falar em viva voz. São pequenas coisas que você pode evitar. Dormir do lado de um modem, né? Hoje em dia não tem mais esse problema. Antigamente se desligava o modem, tinha que reconfigurar, chamar o técnico. Hoje em dia não, mas né, é bom que você durma sempre com o celular no modo avião, se tiver que ficar aberto, né, por questão de alarme ou se alguém ligar na madrugada, e ficar longe de modem. Preferivelmente, que ali a modem é a central, né, que recebe as micro-ondas e transfere para os aparelhos de Wi-Fi dentro da sua casa. Então, o ideal é você não dormir num cômodo que tenha modem. Isso estou falando dentro de casa. Eu tive agora um caso de uma cliente no Rio, que o escritório dela, a janela está de cara para um poste, né, com uma central ali, e cheio de fios, aquele emaranhado de fio, aquela coisa que precisa ser organizada, né? O Brasil ainda está muito defasado nesse ponto. Então, existem tintas que são antitérmicas e desempenham um papel também de proteção eletromagnética. Na Europa já existe, nos Estados Unidos também, mas no Brasil ainda não chegou. Você teria que importar um galão de tinta e fica caro. Então, a gente recomenda uma tinta que é antitérmica, que já vai fazer um anteparo, e painéis de madeira também, com cortiça atrás, né? Isso dá até um toque de estética, né, na decoração, fica bonito. Então é isso, tem algumas coisas que dá para você nortear, né? Sair fora dessa vibração eletromagnética mais pesada. Mas com relação ao 5G, se preparem, porque nós vamos chegar ao 20G. Vamos ter cada vez mais eletromagnetismo, inclusive agora falam dos carros elétricos também, que quando você está dentro do carro elétrico, né, tem o magnetismo do carro elétrico. Está sentado, foi bom você falar sentado nisso. Sentado em bateria, né? De uma bateria, mas eles já estão tirando, viu? Já estão tirando os carros por questão de abastecimento. Se você vai fazer uma viagem grande, por exemplo, o Brasil é muito grande, né? Você não tem estações de abastecimento elétrico, então fica difícil, aí você tem que levar um abastecimento próprio, que é complicado. Então, os carros elétricos não é que estão dando muito certo no mercado, sabe? Nós somos muito felizados aqui no Brasil que temos o etanol, né? Que ainda é um combustível mais econômico diante. Você olha então para o futuro e você sente que essa consciência ela está crescendo no Brasil? Você acha que o Brasil... Porque tudo isso que a gente está falando, eu acho que é um tema, um assunto muito novo ainda para muita gente, né? Muita gente vê isso ainda de modo estranho, não consegue entender, mas tudo na geobiologia é explicado pela física, pela química e pela biologia. Então, se você estuda, você vê que os efeitos naturais da Terra são comportamentos, né, de Gaia. Gaia é um ser vivo. É como se fosse um ser vivo, a gente morando dentro de um outro ser vivo. E o pessoal chama Mãe Terra. Realmente, é a nossa mãe. É uma nave especial, o pessoal dá um monte de nome. Uhum.
Mas é legal você entender o que acontece com o nosso corpo, né? Já os chineses eram preocupados com isso, né? Eles diziam que tinham dragões debaixo da terra, né? Deixa eu dar Bom, José, resumindo, o Brasil, as pessoas estão muito mais esclarecidas, né? Sobre o lado não visível das coisas, né? As energias, as pessoas falam, a energia da casa, a casa fica doente, você fica doente, se o ambiente é insalubre também, você com certeza vai ficar doente. Se você está insalubre por dentro, você vai transmitir para casa, é vice-versa, né? Então você tem que estar também tomando atenção, não só com a casa, mas com o terreno da casa e com você. Porque o terreno é que sustenta a casa. Se você faz um tratamento só na casa e não faz no terreno, não adianta nada. Aquilo vai durar pouco tempo, tá, pessoal? Você tem que fazer um estudo no terreno da casa. O ideal seria a pessoa olhar para o terreno, estudar o terreno antes de construir a casa. Isso. Isso seria o ideal. O tipo de trabalho que eu faço é para isso, para alocar o lugar ideal para você construir. Mas depois que você já construiu na casa, está na casa. Aí tem as soluções também. Tem soluções, tem soluções. Tá. Não é de tudo. Basicamente, não tem mistério, né? Você não está posicionado em zonas nocivas, você vai para zonas neutras. É esse o nosso trabalho, né? A gente mostra para o cliente onde são as zonas neutras que você vai passar a maior parte do tempo ali na sua casa. Por exemplo, cozinha, banheiro. Não tem problema, né? Não tem problema, pode ter até um vulcão. Pode ter um vulcão na cozinha. Agora o problema está onde a gente dorme, na verdade. Exatamente. Né? Fica mais tempo, né? Que é a nossa cama, não pode estar em cima de uma onde zona... Onde fica uma planta também. Uma planta, né? Planta é um ser vivo, ela sente também. Animais de estimação. Animais. Engraçado que eu encontrei um ponto de cruzamento de uma rede que é elétrica, é a rede diagonal, é uma rede enorme de 36 por 36 metros. E exatamente no cruzamento tinha um gatinho. Procurando, né, a energia. Não existe nada na ciência que comprove que os gatos transmutam energia. Já procurei N literatura sobre isso, não existe. Mas a gente sente, por algum motivo, que esses animais, alguns tipos de formiga também, trabalham essa energia. Trabalham e transmutam. Porque se fosse nocivo, eles não estariam ali. Claro. Eles suportam mais, gostam desse tipo de energia. Sim, claro. Então, e para quem está assistindo a gente aqui agora, né, que sente que a casa não está legal, não é um porto seguro, qual é o primeiro passo que ela pode, como é que ela pode olhar para esse ambiente, né, sobre essa ótica da geobiologia? O que ela pode fazer primeiro? Bom, em primeiro lugar, ela pode, seria o mais viável, né? Eu sou suspeita de falar, nós dois, né? Porque isso aqui é meu braço direito na geobiologia. A gente está trabalhando junto, fazendo já pelo Brasil alguns trabalhos de análise de geobiologia, né? O José está muito bem capacitado com a antena de Leixer e ele vai ser instrutor agora no nosso curso presencial de Botucatu. Mas o que eu posso dizer é que a pessoa pode pedir um estudo de geobiologia, né? Enquadramento geobiológico do terreno e da casa, não só da casa, tá? Não se esqueça que a sua casa está num terreno, esse terreno está numa região, que essa região está num continente, e aí vai. Então você tem que ver como um todo, não é colocar um cristal aqui, um gráfico radiônico ali, e achar que aquilo vai resolver, que vai mudar um curso de rio. Não vai não. Atenção, pessoal, eu trabalho com radiônica e com cristais também, mas é tudo efêmero, tá? Ao longo prazo é melhor fazer um estudo realmente de geobiologia e procurar zonas neutras dentro da sua casa. Se você não puder fazer isso, Então, pessoal, se vocês não puderem realmente, né, fazer um estudo de geobiologia com um profissional, você pode fazer pesquisas. Hoje em dia com a IA, né, ela pode te ajudar, né, você dando o endereço da sua casa, algumas coisas sobre o relevo, né, tipo de solo, né? Tipo de solo, se é um solo muito úmido, inclusive tudo isso a gente vê nos nossos trabalhos, a parte de geologia também, né? A gente faz meio que uma sondagem, não a nível como a técnico, como a geotécnica e
pessoas que lidam com sondagem de terreno, mas a gente faz uma globalização do terreno, um estudo, né? Se passam muitos rios, se é uma região de declive, se tem um açude, uma fonte lá embaixo, se a vegetação está em volta, tudo isso influi no terreno. Se é um terreno muito arenoso. Então, eu aconselho vocês também mergulharem, né? Pesquisarem. Estudarem mais, né? Estudarem mais, pesquisarem sobre geobiologia. Hoje em dia é muito fácil, você tem tanta coisa na internet sobre isso. Cursos também, né? A gente dá cursos também. Sim, agora vamos falar da gente, bem cursos, lembrado. Né? Quem quiser aprender radiestesia, mais sobre a antena de Lecher, né? Geobiologia, também, Tereza tem vários cursos. Sim, vocês podem fazer o curso entrando no site www.arc7gaia.com.br ou então procurar Arc7 Gaia no Facebook e no Instagram, que vocês vão ver nossas páginas, e lá tem redirecionamento para os cursos, né? São atualmente 4 cursos, um de geobiologia, rápida e prática, para você entender o essencial da geobiologia, porque depois de 21 anos eu sintetizei o que realmente é essencial a pessoa entender de geobiologia, porque existem muitas entrelinhas, muitas coisas, mas eu sintetizei nesse curso de geobiologia rápida e prática, que está na Hotmart. São aulas gravadas. Depois tem um curso de radiestesia básica, um curso de radiestesia avançado. Depois tem um curso de radiestesia baseado na neurociência, que é uma coisa, né, que sempre eu fiquei me perguntando, meu Deus, tem que ter uma explicação profunda, né, sobre como a gente manuseia os instrumentos, como as respostas vêm para nós, e realmente a neurociência explica muita coisa. Então, para quem já é fera em radiestesia, como você, ele já fez o curso, e ele vai dar o curso, né, de radiestesia e a mente humana, e tem o curso da antena de Lecher. E eu também estou lançando agora o e-book, né, sobre a antena de Lecher, né, que já está na Amazon. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Para quem se interessar, quiser conhecer mais sobre a antena de Lecher, tem um e-book já para, né, conhecer esse instrumento, saber como funciona, tá tudo bem explicado lá. Ou para quem já adquiriu também uma antena de Lecher, né, ter esse e-book como um manual, né, prático da antena de Lecher. E é importante dizer que ele fez muito bem feito, muito bem explicado, né? Muito mais do que minha aula. Minha aula explica, mas, digamos assim, em uma sinopse, né? O principal mas ele explica muito bem nesse e-book. Eu aconselho vocês a verem na Amazon o e-book sobre a antena de Lecher, do José Matuja. E ele também, esse e-book, é o primeiro e-book lançado no Brasil, em português, sobre a antena de Lecher. Porque vocês vão ver na internet que só tem sites e pessoas, vídeos, como no YouTube, né? Muito vídeo no YouTube sobre a antena de Lecher, mas tudo em francês. Então, fica difícil. Então, Maria, para a gente encerrar aqui nossa entrevista, né? Se você pudesse sussurrar assim, um conselho no ouvido de cada brasileiro que está querendo viver numa casa mais feliz, com mais paz, com mais tranquilidade, o que você diria? Bem, eu diria em primeiro lugar, para olhar as coisas básicas, né, que são a ventilação, né, insolação, manter as janelas abertas durante o dia, deixar o sol entrar. Isso tudo traz uma troca, né, de ventilação. Isso faz muito bem para quem mora, principalmente para as plantas. A insolação também, claro que não tão forte, você não precisa ficar no sol dentro de casa, mas os objetos precisam da luz do sol, às vezes diretamente. Então isso gera uma energia muito boa na casa. Já de partida, isso já ajuda. Já ajuda a ventilação também, elimina o gás radônico. E a organização da casa também, né? O gás radônico é um gás pouco conhecido, né? Aquele inodor e incolor. Então a ventilação serve para isso, e a organização da casa. Organizar a casa, manter a casa limpa, extremamente limpa, o máximo que puder. Isso ajuda bastante, né, a salubridade da casa, a saúde da casa. E manter longe os penduricalhos, eu chamo de penduricalhos, todas aquelas coisas antigas, velhas, quebradas, que você
tá ali porque foi da minha tia, do meu avô, não sei o quê. Esses apegos, né, às vezes trazem, nos prende como focos de energia parada, né? Energias que não transitam, porque os objetos também têm energia. Então é bom você deixar tudo o mais novo possível. Se quiser, guarda as peças como que eu vou dizer, de família, né? Não precisa jogar fora, né? Pode, não colocar muitas... só tirada... só tirar do seu campo de circulação, do campo da casa. Pode guardar e o ideal é você fazer uma limpeza. Então, eu estava falando de limpeza, é uma limpeza energética que você mesmo pode fazer, né? Uma limpeza física já é uma limpeza energética também, exatamente, né? Já pode ser, né? Ser feito com intenção, né? E assim, não botar muitos objetos de decoração na casa, muito quadro, muita coisa, porque isso interfere muito. Às vezes você pensa, mas o seu inconsciente retrata em casa muita coisa desnecessariamente todos os dias, né? Então, às vezes, um quadro ou dois, no máximo numa parede grande, ou você colocar plantas, o ideal é que você coloque plantas. Se quiser decorar sua casa, enche de plantas. A recomendação é essa. Seja amiga das plantas e procure plantas que possam ficar dentro de casa, plantas naturais, né? Só não aconselho dentro de quartos, mas na sala de jantar, abusem das plantas. Melhor que muito quadro. Então, gente, para quem sentir, tá, que deve aí ou que precisa da ajuda da Art7 Gaia, eu vou deixar os contatos aqui embaixo também no vídeo, na descrição do vídeo, tá, para vocês entrarem em contato com a gente, tá? Estamos à disposição, né, para quem quiser aí trocar uma ideia ou, né, precisar de ajuda na casa, tá bom? E, Tereza, eu quero te agradecer, tá, pela essa oportunidade, né? Tereza mora oficialmente em Botucatu, tá aqui em Búzios passeando, eu tô por aqui por perto também, né? Então já peguei, Tereza, a entrevista. Foi ótimo, Foi ótimo, nossa, tá sendo ótimo o nosso encontro. Tá sendo muito bom. Eu também te agradeço muito, obrigado. Tá ótimo, obrigada, José. Então, foi isso, né? Profundo. Tchau, e um abraço aí para todos. Obrigado, tchau. Tchau.